Glória a Deus. Então, queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23. Jeremias 9, 23. Na tradução NA. Acharam? Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto que, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Os nossos corações estão abertos para aprender de ti, para conhecer a ti. O nosso coração está aberto para ouvir e receber a tua palavra. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui juntos como igreja, como família de Deus. Pai, eu te agradeço pelo teu favor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Que em nada seja a minha vontade, mas em tudo seja, Senhor, a tua vontade. E tudo que nós fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós consagramos este tempo a ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, então, esse texto de Jeremias, ele é um texto pequeno, mas ele é um texto muito rico sobre aquilo que ele fala. E eu olho para esse texto e realmente eu vejo que ele é um chamado sobre o verdadeiro valor da vida. Esse texto de Jeremias, o Senhor, ele traz aqui um contraste sobre três coisas que são importantes para todo ser humano. Nós olhamos para isso e vemos que precisamos disso. Mas ele traz um contraste dessas três coisas que são importantes, mas que algumas pessoas, normalmente, elas encontram nessas coisas segurança. Elas olham para essas três coisas, para a sabedoria, para a força e para a riqueza, e elas têm nelas o seu porto seguro. Elas acabam então se orgulhando em ter uma dessas três coisas. Então aquele que tem sabedoria, que tem uma capacidade intelectual, ele acaba se sentindo talvez diferente ou superior em relação a uma outra pessoa, por ele ter mais sabedoria do que o outro. Ou pessoas que tenham força, elas se sentem mais poderosa do que outra, por ele ter essa força. E essa força não é apenas força física, mas é poder, é capacidade humana, é influência. Ou pessoas que tenham riqueza, que se sentem mais privilegiadas por ter mais recursos do que outras que talvez tenham menos recursos. Então, o Senhor, nesse texto, ele traz um contraste. Então, ele deixa muito claro que, assim diz o Senhor, para nós não nos gloriarmos. O sábio, para não se gloriar na sabedoria. O forte, não se gloriar na sua força. E nem o rico nas suas riquezas. Mas, quem tiver que se gloriar, glorie-se em conhecer e saber que eu sou o Senhor. E aí ele vai falar então do seu caráter. Eu, Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. E aqui o Senhor, ele termina dizendo, porque dessas coisas me agrado. Então o Senhor, ele se agrada não daquele que tenha sabedoria, força ou riqueza, mas ele se agrada daquele que tem disposição em conhecer a Deus e daquele que pratica aquilo que é o caráter de Deus. Ou seja,
de nós praticarmos misericórdia, juízo e justiça. Então eu queria deixar bem claro nesse momento, quando nós lemos aqui, que o texto, ele não diz que nós não podemos ter sabedoria, força ou riqueza. Mas o texto aqui, então, ele nos ensina que essas coisas, elas não podem tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Ele ensina, então, que o nosso chamado é ter um coração para Ele, de forma que Deus, Ele seja o primeiro em nossas vidas, que Deus seja a nossa prioridade. É interessante que no texto de Daniel, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele, do Senhor, é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele que remove reis e estabelece reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. É maravilhoso, então, nós olharmos para esse texto, e quando nós falamos de sabedoria, de força e poder, ainda que o homem possa alcançar, é muito importante nós termos esse entendimento. Ainda que o homem alcance, ainda que ele tenha sabedoria, força e poder, tudo isso que ele tem vem de Deus. Porque é Deus quem dá sabedoria, é Deus quem dá força. Por isso nós entendemos que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que João, no capítulo 1, vai dizer que o mundo foi criado por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, se nós precisamos de sabedoria, precisamos de força, precisamos de riqueza, nós precisamos conhecer ao Senhor, porque Ele nos dará essas coisas. Então, o texto ensina que o problema não é ter, diga assim, mas o problema é gloriar-se nessas coisas. É quando nós temos orgulho, nós nos gloriarmos no sentido de olhar para isso e termos uma identidade. Olhar para o poder, para a sabedoria e para a riqueza, e de alguma forma isso trazer ao meu coração uma segurança. Eu me sinto seguro por ter sabedoria mais do que as pessoas. É como se a pessoa ela se apoiasse nisso, se apoiasse na sabedoria, na sua força, na sua riqueza, é ela se valer daquilo que ela tem. Mas é interessante, e eu queria trazer aqui, a partir desse texto, uma reflexão. Pessoas que buscam sabedoria, força e poder, mas que elas olham para Deus como útil, pessoas que olham para Deus e para elas Deus é útil, são pessoas que têm Deus como um meio. Eu busco a Deus como um meio para ter essas coisas. Pessoas que buscam a Deus para poder alcançar. E essa reflexão ela é tão importante, porque Deus, nesse texto, Ele revela o que realmente importa. E eu queria me ater a isso. Deus revela o que realmente importa. E o que realmente importa é, quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Se nós tivermos que nos gloriar, que nós nos gloriemos em conhecer ao Senhor. E como que nós podemos conhecer a Deus? Esse conhecimento, ele fala de experiência.
ele fala de intimidade, ele fala de comunhão. E quando nós conhecemos a Deus, e aqui está uma chave, quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos alinhados ao caráter dele. De forma que, por conhecer a Deus, a minha vida se torna alinhada ao caráter dele. Então eu não vivo mais a minha natureza carnal, mas eu vivo a minha natureza divina. Então eu consigo, exatamente como o caráter de Deus, praticar misericórdia, praticar juízo e justiça. Então, o conhecimento daqueles que estão buscando a Deus tem um propósito. Então a pergunta é: qual é o propósito de conhecermos a Deus? O propósito é: quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me pareço com Deus, e cada vez mais a minha vida testifica que eu sou filho de Deus, porque as minhas ações representam o mesmo caráter de Deus. Olha que interessante, muitas pessoas precisam conhecer a Cristo. E como que elas vão conhecer a Cristo? Elas vão conhecer a Cristo conhecendo a nós. Nós somos aqueles, como igreja, que mostraremos Cristo para o mundo. Então esse é o nosso propósito. Então o resultado do conhecimento de Deus, diga assim, é uma vida cristã que pratica misericórdia, justiça, compaixão. O resultado do conhecimento de Deus é uma vida cristã que perdoa, de nós praticarmos o perdão, praticarmos o amor, servindo uns aos outros. E quantas vezes na caminhada eu já me deparei com pessoas que tiveram dificuldade de perdoar, porque elas se sentiram feridas, injustiçadas. Pessoas que disseram, mas não é justo perdoar essa pessoa por aquilo que ele fez. Mas o caráter de um cristão que conhece a Deus é um caráter de alguém que pratica o perdão. E é isso que faz de nós igreja. Nós vamos hoje nos assentar à mesa, e no final eu vou falar um pouco sobre a ceia. Mas só para dar aqui um spoiler do final. Jesus, no momento da ceia, sabe o que ele fez? Durante a ceia, ele estabelece ali uma cerimônia, um ritual do lava-pés. E ele começa a lavar os pés dos apóstolos em qual momento? Durante a ceia. Não foi antes, não foi depois. Mas ele queria mostrar para nós o quão importante é nós servirmos uns aos outros. E por que eu estou falando isso? Porque muito tempo na minha vida, Deus para mim, ele foi útil. Por muito tempo, Deus para mim, ele foi útil. Deus era um meio para que eu pudesse conseguir algo. E muitas pessoas fazem isso. Elas fazem provas com Deus na sua vida financeira, profissional. Elas vão buscando desafios financeiros e profissionais, e elas vão orando para que elas cresçam cada vez mais, para que elas tenham ali uma vitória, um contrato, um negócio. E elas acabam usando Deus como um meio. Mas não é isso que nós precisamos buscar. E é sobre isso que eu estou falando. Quando você tem esse desejo de conhecer a Deus, você começa a ter uma outra relação com Ele. Essa passagem, ela aponta para uma verdade espiritual muito forte. Tudo que o homem possui pode desaparecer. Aquele que tem sabedoria, conhecimento, um dia pode falhar.
Aquele que tem força, poder, um dia ele pode perder. A riqueza, em algum momento, ela pode acabar, sabe? A inteligência, ela pode falhar. E eu quero te dar um exemplo disso. O Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo. E ele é progressivo, ele vai aumentando. E é a forma mais comum de demência. O Alzheimer, ele causa morte nas células cerebrais. E ele resulta num declínio lento e irreversível das suas funções cognitivas, da memória, do raciocínio. Então, uma pessoa que ela pode, em algum momento, se considerar muito sábia, se ela for acometida pelo Alzheimer, ela pode perder toda a sabedoria que um dia ela teve. Eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês. A força, ela pode enfraquecer. A sarcopenia é um processo natural que vai acontecendo com uma certa idade, que o corpo ele vai perdendo força muscular, que vai, de alguma forma, gerando dificuldade e cansaço no corpo. E os mesmos exercícios ou funções que um dia conseguia fazer bem, em algum momento, você já não consegue mais fazer da mesma forma. E a riqueza, ela pode acabar. Quando nós olhamos para o mundo, nós já vimos diversas crises econômicas. Nós já testemunhamos grandes empresas que alguém no mercado financeiro econômico diria: essa empresa ela é tão sólida, ela é tão grande, ela é tão forte, que essa empresa ela não quebra. E de repente essa empresa quebrou. Então a riqueza, ela pode acabar. Por crise econômica, por mudança de mercado, por uma transformação, por tecnologia. Eu estava dando um exemplo aqui de manhã, alguns irmãos deram risada. E eu faço questão de fazê-lo de novo, irmã Aide. Talvez alguns não vão saber, mas vai revelar a idade nossa daqueles que sabem. Alguém aqui já foi numa ótica, numa loja chamada Kodak? Já foi, Deusimar, na Kodak? Alguém já foi, Will? Levar o filme e revelar a foto. Imagina essas empresas, quando veio a tecnologia do celular e todo mundo passou, porque naquela época todo mundo precisava ter uma máquina fotográfica. É ou não é verdade? A não ser alguém, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, você ir para um passeio e dá-lhe a tirar foto. Quando volta da viagem, né, pastor Carlos, vai lá revelar, aí a pessoa fala: ó, queimou o filme. Que tristeza, perdeu tudo. Mas empresas como essa, que ou quebraram ou tiveram que se reinventar durante a tecnologia, e isso cada vez mais vai acontecer. Quantos cargos, profissões deixaram de existir com a tecnologia e vai continuar acontecendo por causa da inteligência artificial? Então nós precisamos olhar e ver que riqueza, força, sabedoria, tudo isso um dia pode acabar. Mas o que o texto está dizendo que o conhecer a Deus é permanente e é eterno. O conhecer a Deus é eterno. Nada e ninguém pode tirar o conhecimento de Deus que está no teu coração, na vida de Deus que está em você, por meio da comunhão, da revelação e da sua busca. Então essas coisas, elas podem acabar, mas o conhecimento de Deus, ele não acaba. E eu queria então te dar um conselho: não baseie a sua identidade no seu cargo, na sua posição, no seu dinheiro, no seu reconhecimento, mas busque diariamente conhecer mais de Deus.
pratique a misericórdia, o perdão, seja íntegro com as pessoas. Nós estávamos celebrando aqui os 21 anos da IBA. Nós vivemos 21 anos e chegamos até aqui. Mas nós temos uma caminhada pela frente. Quantos creem nisso? E Deus vai usar as nossas vidas para os próximos anos. Amém? E quem está disposto a isso? Nós tivemos no estudo de célula, eu não sei quantos aqui vão se lembrar, mas no Aprendendo Uns com os Outros tinha uma pergunta, não era? Falava sobre qual o combustível que nós vimos na IBA nesses 21 anos. E eu estava falando na célula que o combustível que nos empodera, nos encoraja, é olhar para a igreja e não ver um prédio, mas ver o rosto de cada vida que nesses anos foi restaurada, foi resgatada. E quando eu olho aqui, eu vejo pessoas com testemunhos do que Deus fez. Vocês são testemunho vivo do que Deus tem feito. Se eu sentar com cada um aqui vai ter um testemunho de algo que Deus fez, de uma cura, de um irmão que se levantou para abençoar, de uma palavra, de uma oração. Nós temos esse testemunho. Então, que nós, ao ler esse texto, possamos aceitar esse convite à humildade, à dependência e ao conhecimento do Senhor. Que você possa aceitar esse convite a nós sermos plenamente dependentes do Senhor. E esse então é um chamado sobre o verdadeiro valor da vida. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Oséias 6, no versículo 3. Se você puder ler para nós, para que possamos meditar aqui na palavra. Você viu que bênção, a chuva já passou. Dá até para a gente estender mais no culto, ficar um pouquinho mais, não dá, irmãos? Ô, glória! Se eu precisar estender um pouquinho, quem me dá 2 minutos a mais aqui, por favor? Levanta a mão. 2, 4, 6, 8, 10, já deu até mais. Ai, irmãos. Acharam aí Oséias 6:3? Eu não sei se o pastor Carlos vai concordar comigo, mas ontem eu estava na cela dos jovens, na Link 1. Eu acho que deu lotação máxima naquela cela ontem no Jogo do Brasil. Tinha uns 40 jovens lá, irmãos. E só eu de tiozinho lá no meio, pastor Carlos. Teve uma hora que eu olhei e falei, não sei o que eu estou fazendo aqui. E o apartamento do Isaac tem um apartamento dele, em cima tem uma cobertura e tem uma área externa. Aí teve uma hora que eles decidiram, vamos colocar a televisão lá fora. Eu falei, misericórdia, um frio, irmãos. E eu preocupado com a garganta, meu Deus, amanhã eu tenho que pregar. E a galera não estava nem aí com frio. E é sobre isso, pastor Carlos, quando a gente olha para a vida, a nossa vida com Deus, os nossos, não sei com o Senhor, mas os meus valores de vida, eles foram mudando, conforme a gente vai conhecendo a Deus. Coisas que eram importantes, elas passam a deixar de ter importância. Vocês entenderam? Então, Oséias 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu quero falar para todos que estão aqui, tem muito de Deus ainda para a gente conhecer. Nós conhecemos pouco. Quantos creem nisso? Tem muito de Deus para nós conhecermos. Eu quero trazer esse texto como encorajamento. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra.
Esse precisa ser um desejo do nosso coração, conhecer a Deus. Mas como que nós podemos conhecer a Deus? Estando com Ele, buscando a Ele, estando nos lugares em que Ele está. Ele está aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós conhecemos mais a Deus quando nós praticamos a comunhão entre os irmãos. E isso é algo que eu acho maravilhoso, e o meu desejo é que isso cresça cada vez mais por meio das células, porque muitas vezes nós nos relacionamos com os nossos irmãos da igreja, mas é um relacionamento superficial. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você conhece o irmão da célula, você sabe o nome dele, você encontra com ele na célula, mas enquanto você não sentar com ele, num momento de comunhão, um momento pessoal, tete a tete, um com o outro, você não vai saber da vida de Deus que há nele, e ele não vai saber da vida de Deus que há em você. E é isso que nós precisamos por meio das células, de nós sentarmos com os irmãos e ouvir dele falar dos testemunhos, das maravilhas que Deus fez na vida dele, e isso é uma forma de nós conhecermos a Deus. Eu não conheço todos que estão aqui de uma forma pessoal. Alguns eu conheço, e conforme eu vou pregando, alguns rostos que eu vou olhando, eu lembro de um milagre, eu lembro de uma cura, de uma restauração, de uma obra, algo que Deus fez, como que Ele tocou no coração, como que Ele levantou aquela vida. Então que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o próprio Jesus, na oração sacerdotal, Ele disse em João 17:3, Ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. E eu quero perguntar nesta noite, Igreja Batista do Amor, quem aqui deseja viver essa vida eterna aqui na terra, conhecendo a Cristo, o único Deus verdadeiro? Então a vida eterna não é apenas viver para sempre após a morte, mas a vida eterna é ter um relacionamento pessoal com Deus através de Cristo. E o Senhor nos chama a esta comunhão, a este relacionamento. Eu quero ler um texto que está aqui no Salmos 27, do versículo 1 ao 4. Salmos 27, do versículo 1 ao 4. Sabe, irmãos, eu já trabalhei em muitas empresas. E sempre trabalhei assim no mercado corporativo. E todas as empresas grandes que eu trabalhei, elas têm metas, elas têm objetivos, elas têm avaliações de desempenho, de performance, em que as pessoas são avaliadas pelos seus desempenhos, e conforme o que ela se desempenhou, conforme a sua performance, dela receber participação de resultado no final do ano, por aquilo que ela gerou. E em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre vi as pessoas completamente focadas em crescer profissionalmente, em crescer financeiramente. E de novo, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas procurando muitas coisas, procurando em vários lugares. Olha o que o texto diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, diga assim comigo, ainda assim terei confiança. Esse é um texto de alguém que teve o privilégio de conhecer a Deus. Por isso ele pode afirmar: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Ainda que uma guerra estoure contra mim, e de fato, muitas guerras aconteceram, muitas guerras Davi vivenciou, perseguições, várias tentativas de homicídio. Davi se livrou de todas elas, mas ele diz: ainda que guerras contra mim se levantem, ainda assim terei confiança. Aquele que busca Deus como um meio para ter algo, ele busca Deus como um meio para ter riqueza, para ter força, para ter sabedoria. Ele busca Deus como um meio para receber uma cura. Ele busca Deus como meio para viver uma restauração na família, um livramento financeiro, profissional. Quando a pessoa, ela busca Deus como um meio, o dia que sobrevém uma guerra, ela não consegue suportar, porque ela só sabe se relacionar com Deus para Ele fazer algo. Mas aquele que busca o conhecimento de Deus, o coração dele é transformado e ele passa a ter um coração de adorador. E ele passa a contemplar a beleza de Deus e as suas maravilhas. Então, quando você tem esse conhecimento e essa vida com Deus, você pode levantar as mãos e você pode afirmar: ainda que uma guerra se levante contra mim, ainda assim terei confiança, porque o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. E sabe o que o salmista diz? Diante desse cenário de guerra, de perseguição, ele diz: uma coisa peço ao Senhor. Levante a tua mão e diga assim comigo: apenas uma coisa. Às vezes, nós estamos procurando muitas coisas, mas apenas uma coisa nós precisamos. E ele diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Davi representa um homem que entendeu esse chamado sobre o verdadeiro valor da vida humana. Davi, ele teve sabedoria, ele teve força, ele teve riqueza, ele foi vencedor, ele se tornou rei de Israel. Mas com tudo o que ele viveu, Davi era um homem que tinha um coração quebrantado. Davi era um homem que tinha um desejo de Deus. Ele tinha sede de estar com Deus. Para uma pessoa falar: uma coisa eu peço, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque era alguém que tinha prazer em estar com Deus, e ele tinha esse coração quebrantado, ele era um adorador. Mas eu quero falar algo aqui a todos vocês que estão ouvindo. Ele não era um homem perfeito, como nós também não somos, porque mesmo sendo rei de Israel,
ele cometeu muitos pecados, mas uma coisa ele decidiu: buscar ao Senhor. A adoração de Davi começa em quem Deus é. Diga, a nossa adoração está em quem Deus é. Amados, isso é conhecimento de Deus. Quando temos a revelação de Deus, conhecemos quem Ele é, o nosso coração se torna adorador. Davi precisava de muitas coisas, em muitas guerras, em muitos desafios, mas de tudo o que ele poderia buscar, ele reduziu tudo a apenas uma coisa: a sua busca por Deus. Davi, ele buscou esta relação, e é interessante aqui o que eu falei atrás, lembra de buscar a Deus como um meio? Davi, então, ele passa a buscar a Deus como seu destino, e não como meio. Ele busca a Deus como destino, e não como meio. E é interessante que Davi, ele disse: como que eu posso habitar em palácio, se a casa do meu Deus habita em tendas? Ele tinha tanto desejo de adorar a Deus, que nasceu no coração dele o desejo de construir um templo, para que fosse o lugar da habitação de Deus. Ele desejou construir aquilo. E sabe, irmãos, muitas pessoas buscam o sucesso, muitas pessoas buscam esses resultados, mas nós não usamos a Deus para sermos abençoados, nós não usamos a Deus para ter sucesso, mas Deus, Ele é não o meio, mas Ele é o fim. E eu quero falar algo ao teu coração. Sabe o que é sucesso? Sucesso é a busca por Deus. Uma pessoa que tem sucesso não é pelos resultados que ela conquistou, mas ela tem sucesso pela sua busca com Deus. Nós, como pais, podemos ensinar muitas coisas aos nossos filhos, podemos encorajá-los a estudar, a crescer profissionalmente, para que eles tenham um futuro, e isso é maravilhoso. Mas o maior bem, a maior riqueza que nós podemos dar aos nossos filhos é ensiná-los a servir a esse Deus maravilhoso. A maior riqueza de um homem é ele poder se assentar à mesa e ver os seus filhos orando ao mesmo Deus, buscando o conhecimento desse Deus. Então, sucesso é a busca por Deus. Davi passou por várias fases. Davi foi pastor de ovelhas, ele foi um soldado corajoso, ele enfrentou Golias, ele foi perseguido por Saul, ele precisou fugir no deserto, mas em todos os momentos, ele não perdeu o coração de adorador. E eu queria falar a cada irmão que está aqui, que você permita que esse desejo cresça no seu coração, de cada vez mais ter sede e o desejo da presença de Deus. O coração de adorador é para contemplar Deus como destino. Davi, algumas pessoas podem chamá-lo de pastor de ovelhas, podem chamá-lo de soldado ou de rei de Israel. Eu tenho certeza que se Davi estivesse aqui e alguém entrevistasse, o pessoal do IBA News fosse entrevistar Davi. Davi, você é chamado rei de Israel, você foi pastor de ovelhas, você foi um soldado, qual desses títulos você mais se identifica? Eu tenho certeza que ele iria falar: nenhum deles, mas eu me vejo como adorador. Muitas pessoas podem querer ser chamado por um título, mas a coisa mais importante que nós podemos ser chamados de filhos de Deus,
servos de Deus. Ali está um homem. Quem que é aquele homem? Ele é servo de Deus. Ele é um adorador. Quem que é aquele? Ele é um policial, ele é um professor, ele é um empresário, ela é uma professora, ela é uma psicóloga? Não, ela é uma mulher de Deus, ela é uma adoradora. Essa é a identidade daqueles que buscam conhecer cada vez mais ao Senhor. E essa busca pelo Senhor, ela não nasce de um dia para o outro, não é só porque eu vim no culto de hoje que automaticamente esse desejo ele nasce, mas esse desejo ele vai nascendo por uma sede, pela presença de Deus, e é uma busca constante. E aí nós passamos a ter um coração maravilhado que contempla a beleza e a presença de Deus, e nós precisamos contemplar as maravilhas de Deus. E eu quero nesta noite, Igreja Batista do Amor, trazer essa pergunta e esta reflexão. Quantos estão aqui comigo? Será que temos esse coração? Como que está agora o nosso coração pelo Senhor? Será que o nosso coração está preocupado pelos afazeres que nós teremos essa semana? Será que nós não estamos apenas vivendo, pensando nas finanças, em coisas que nós podemos ter? Será que nós temos esse coração? E eu vou fazer outra pergunta, e essa pergunta trará a resposta. Se temos Deus como meio, ou se temos Deus como destino, como um fim. Para você que está me ouvindo aqui nessa noite, para você, Deus ele é útil ou ele é belo? Por muito tempo para mim, Deus ele foi útil. Mas Deus tem me movido e me tocado a buscar esse Deus como belo, a admirar, a contemplar a beleza da sua santidade. É importante saber que esse coração, ele não vem apenas porque você veio ao culto ou você foi para a célula, mas é uma busca constante. Quantos aqui estão dispostos a buscar ao Senhor? Quantos aqui estão dispostos? Então pega o seu celular, cancela os compromissos que você vai ter depois que sair daqui. Vamos fazer uma vigília? Vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor por meio das células. Vamos, cada irmão que está aqui, ao chegar na sua célula, olhar para ela e falar: essa célula, ela vai ser um lugar diferente, porque ela vai ser um lugar da presença, da glória e da habitação de Deus. Eu quero ir para a célula, porque eu aprendi lá no culto, e o meu coração está passando a ter o mesmo desejo. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia! Quando nós entendemos que a adoração, ela é um estilo de vida, entendemos que a adoração, ela é muito mais do que uma canção, não é apenas um som, mas é a nossa vida derramada na presença de Deus, é a nossa vida quebrantada diante dEle. Amados, a adoração, ela é uma entrega. Aleluia! E a verdade revelada que nós temos, a verdade ela se chama Cristo. E a verdade é que nós não precisamos de muito, precisamos apenas de uma coisa. Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo isso. Pessoas que começaram a fazer planos: não, eu vou fazer aqui o vestibular, eu vou entrar nessa faculdade, eu vou fazer esse curso. A hora que eu me formar,
que eu tiver o diploma, eu vou conseguir trabalhar nessa área, eu vou conseguir trabalhar nessa empresa, eu vou conseguir ter tal renda, e a hora que eu tiver essa renda, eu vou conseguir comprar isso, eu vou conseguir fazer aquilo, eu vou conseguir fazer a viagem. Nossa, mas o dia que eu tiver esse carro, eu vou me sentir feliz, porque o meu sonho é ter esse carro. Ou mulheres que falam, nossa, mas o dia que eu casar, que eu tiver um marido, eu vou me sentir feliz, realizada. E eu vejo as pessoas procurando muitas coisas, buscando muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Davi, ele entendeu isso e ele disse uma coisa. Ele reduziu tudo a uma coisa: apenas buscar ao Senhor. Oh, meu Deus, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Tu és maravilhoso, Senhor. Jesus estava na casa de Lázaro com Marta e Maria. E Maria, ela decidiu sentar aos pés de Jesus. Ela ficou contemplando a beleza da santidade de Cristo. Ela queria ouvir a voz do Senhor. Ela queria ouvir a voz de muitas águas. Ela queria adorar ao Senhor. Mas Marta estava agitada de um lado para o outro, servindo, fazendo, acontecendo. E chega uma hora que ela fica indignada. Ela fala: Senhor, você não está vendo a minha irmã aí sentada aos seus pés, e eu aqui sozinha servindo, e ela não vem me ajudar? Mas o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Sabe o que Jesus disse para ela? Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A sabedoria pode ser tirada, a força pode ser tirada, a riqueza pode ser tirada, mas o conhecimento de Cristo, a nossa comunhão com Ele, essa é a melhor parte, e ninguém poderá tirar isso de nós. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele viveu tantas coisas. Um homem de Deus que passou por tantas provas, por tantos desafios. Um homem que passou por uma revolução, uma transformação na sua vida. Uma vida, de certa forma, turbulenta, dinâmica. Em tudo Deus presente, livrando, guardando, protegendo. Uma transformação tão maravilhosa. O apóstolo Paulo poderia dizer: eu posso buscar muitas coisas, mas ele disse em Filipenses 3, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Diga assim comigo: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele buscou apenas uma coisa. E eu queria te convidar a você ficar em pé aí no seu lugar. E a você curvar a sua cabeça. A levantar as suas mãos aí onde você está. Talvez você esteja buscando em muitas coisas. Faz uma reflexão agora do seu coração, do seu sentimento. Olhe agora para o seu interior. Ore ao Senhor agora, esqueça quem está do teu lado. Talvez você tenha tantas expectativas, sonhos. Talvez você esteja buscando em vários lugares. Mas o Senhor está te dizendo apenas uma coisa: a minha presença. Nós precisamos apenas de uma coisa: da presença dEle.
nós não precisamos de mais nada. E o salmista então ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Fala isso para o Senhor agora. Fala: Senhor, eu buscarei a tua presença. Fala: Senhor, eu quero buscar a tua face. Eu quero te buscar de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu quero, Senhor, ser esse adorador. Eu quero fluir na tua presença. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero contemplar as suas maravilhas. Eu quero estar na tua casa, aprender de ti. Eu quero conhecer de ti. Fala isso ao Senhor agora. Ore aí no teu lugar, enquanto nós louvamos. Ore ao Senhor. Busque a Ele agora. Busque ao Senhor nesse momento. Aleluia. Nós desejamos, Senhor, a tua presença. Desejamos, Senhor, conhecer mais de ti. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus não deve nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero te teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Nós abrimos o nosso coração nessa noite. Leva-nos ao primeiro amor. Leva-nos à tua presença. Queremos apenas a ti. Cante isso, cante de todo o teu coração. Cante, igreja, cante, cante. Adore, adore, adore ao Senhor. Adore, adore, igreja. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada Oh, aleluia. Vem Espírito de Deus. mais.
Nós queremos apenas uma coisa, a tua presença, Senhor. Só quero Aleluia. nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Senhor, nós te amamos. Ocupa o teu lugar no nosso coração. Nós queremos te conhecer mais e mais e mais e mais e mais. Aleluia. Nós vamos agora nos assentar à mesa do Senhor. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo ele diz: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor? Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm em casa onde comer ou beber? O apóstolo Paulo ele traz uma exortação à igreja sobre a ceia. E eu queria falar isso aos nossos corações, que a ceia, ela não é uma reunião de crentes. Diga assim: a ceia é o encontro de irmãos, gerados e regenerados em Cristo. Amados, Paulo então exorta a igreja, onde cada um estava comendo o seu próprio pão e de forma antecipada. A ceia não é apenas para comer, mas a ceia ela é para repartir. A ceia ela não é um rito para ensinarmos os irmãos a comerem o pão, mas a ceia ela ensina que o sinal de maturidade não é ter o direito de comer o pão, mas é ter o amor em servir e repartir. Por isso que durante a ceia, Jesus no lava-pés, ele serve os seus irmãos em amor. Então, um crente, ele se torna maduro na fé, agora não por ter mais pressa de comer na frente, mas ele se torna maduro na fé, por ter o compromisso de esperar pelo irmão e pelo amor em repartir e servir. A ceia, ela fala sobre sermos igreja. E o que o Senhor Jesus, ele fez, e o apóstolo Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. A ceia ela fala sobre comunhão, sobre nós sermos igreja. A ceia ela fala sobre o sacrifício de Cristo naquela cruz, e nós faremos isso até que Ele venha. Agora, para tomar a ceia, é necessário que aquele que vai comer o pão e beber do cálice, que ele tenha o discernimento, discernir o corpo. E como que isso acontece? Nós só podemos discernir o corpo por meio do novo nascimento, quando nós nascemos de Deus. E sabe como que nós testificamos o novo nascimento? Por meio das águas do batismo. Aqueles então que testificam o novo nascimento pelas águas do batismo, eles podem então discernir o corpo comendo do pão e bebendo do cálice. Os nossos amados diáconos, eles vão até você com os elementos da ceia. E eu queria que você, ao receber, eles já vão entregar, que você continuasse em oração, derramando o seu coração ao Senhor,
Enquanto nós louvamos, os diáconos já vão começar a servir, e você em espírito vai recebendo os elementos, orando e desejando cada vez mais o conhecer a Cristo, a ter essa comunhão e essa intimidade com o Senhor. mais que tu, Aleluia. és o meu desejo eterno. Nada me apaixona mais que tu, és o meu desejo eterno. Nada me apaixona mais que tu, és o meu desejo eterno. Nada me apaixona mais que tu. Aleluia. O apóstolo Paulo nos ensina a cada um analisar a si mesmo. E isso fala sobre reflexão, sobre quebrantamento. A ceia, ela fala sobre um renovo, com o cálice nas suas mãos, com o pão, que você possa agora olhar para o teu interior e buscar a face do Senhor. Se você tem consciência no seu espírito que você precisa buscar o perdão do Senhor, busque o perdão do Senhor nesse momento. Busque a comunhão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Levante este pão na sua mão, discernindo o corpo. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por vós. O Senhor Jesus disse: os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer deste pão não morrerá, mas viverá para sempre. Este é o pão da vida que foi partido naquela cruz por amor a mim, por amor a você. Enquanto nós ainda éramos pecadores, Ele morreu por mim e por você. Coma deste pão, coma deste alimento. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. E levante este cálice na sua mão. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que comer e beber. Levante este cálice na tua mão. Alegre o teu coração, alegre, porque nós não merecíamos, mas Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos resgatou, Ele nos curou, e Ele nos chama a um tempo de intimidade, de conhecer ao Senhor. E a vida eterna é essa, que conheça a Cristo e ao Deus verdadeiro. Aleluia. Beba o cálice da tua vitória, o cálice da ressurreição, o cálice da vida em Cristo. Aleluia! Vem cá, vocês levitas, vem aqui à frente. Giovana, Jonathan, Gustavo. Nós já vamos encerrar. Mas eu quero ouvir a igreja numa única voz cantando isso, nada mais. Vocês vão começar para dar um tom, a gente vai abaixar instrumentos, a gente vai ouvir só a igreja cantando. Vamos lá? Quem aqui tem sede de conhecer ao Senhor? Porque a vida eterna é essa. Vamos adorar ao Senhor. Nada além
Diga uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Dá um glória a Deus bem alto. Vamos aplaudir ao Senhor. Dá um glória a Deus, meu amado. Dá um aleluia aí no teu lugar. Oh, aleluia. Oh, diga: o meu Redentor vive. Aleluia. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz, que você saia daqui para cada vez mais conhecer a Cristo por meio da comunhão, da intimidade, da adoração, da oração, da palavra, e que você viva essa vida eterna de forma abundante. Você é filho amado do Deus vivo. A palavra, o amor e a unção do Espírito dele está sobre ti. Vá debaixo desta unção, em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia.